tiver uma pergunta, porque eu não vou estar com a janela aberta, então nem vou ver. Ah, então tá bom. Fica à bem? vontade. Estão vendo tudo direitinho, pessoal? Sim. Tá. Eu vou abrir aqui e já vou me apresentar para vocês. Então, gente, falando um pouquinho sobre mim. Eu sou a Tainá, tá? Eu me formei o ano passado aí na UFSM, já fiz muitos projetos, muitas coisas dentro da Agitec, já trabalhei dentro de empresa também, empresa incubada, e esse ano, principalmente logo depois que me formei, eu resolvi focar principalmente em redes sociais e marketing, enfim, isso foi o que eu me especializei e é o que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? Sobre o Instagram, como ele funciona. Essa é minha apresentaçãozinha rápida, não gosto de me apresentar, então vamos lá. Então, gente, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre o Instagram. Por que a gente vai falar sobre essa plataforma, tá? Ela teve um crescimento muito grande, principalmente depois da pandemia. Isso foi abertamente muito grande. As pessoas começaram a passar mais tempo dentro do Instagram. E isso é uma coisa gritante, tá? Então, esses são dados recentes que eu peguei aqui para vocês. Cerca de 50 milhões de pessoas acessam seus perfis no Instagram por dia. Então, é muita gente para a gente começar a pensar, investir e ver elas como possíveis clientes, tá? Porque uma das coisas que eu vejo acontecer com muitas empresas é ter o Instagram ou qualquer outra rede social somente para estar visível como marca. Não tem nenhum objetivo de venda ou de conversão, ou não se esforça o suficiente para isso, porque acha que não vai dar certo, tá? Mas o Instagram já virou uma fonte, digamos assim, de venda muito forte e muito grande, principalmente esse ano com a pandemia, tá? A gente já percebeu, já viu que o comportamento do consumidor, ele mudou bastante nos últimos meses, tá? E isso implica bastante no Instagram também. Como eu falei, aumentou durante a pandemia e teve 18,7 vezes mais interações do que o Facebook. É importante salientar para vocês que essa foi a primeira vez que o Instagram ultrapassou o Facebook, tá? Nunca tinha ultrapassado. E ele ultrapassou tanto em número de audiência quanto em número de interações nesse ano de 2020, tá? E um dos motivos que a gente vê isso é o crescimento do Instagram, obviamente, mas também uma implicação da pandemia, tá? E para uma pequena apresentação para vocês, rapidinha, o Instagram é considerado uma rede social visual. E eu vou falar bastante sobre isso aqui hoje, tá? É diferente de Facebook, é diferente de LinkedIn, é diferente de qualquer outra plataforma. Eu quero que vocês entrem nessa apresentação esquecendo tudo que vocês sabem sobre Facebook, TikTok e LinkedIn. Porque cada rede social, ela se comporta de uma maneira diferente, tá? E a gente precisa adaptar as nossas estratégias para cada uma delas. Então, agora eu quero que vocês simplesmente esqueçam todas as outras redes sociais de vocês e foquem 100% no Instagram. Pensem no Instagram de vocês, no que vocês podem fazer, quais são os objetivos e vamos continuar essa apresentação aqui, tá? Vamos ir para a parte mais prática. Eu gostaria de dizer que essa minha apresentação é bem prática nesse sentido, tá? Vocês já sabem o quanto o Instagram é importante, vocês já sabem que tem que estar lá, mas o que fazer lá é essa questão e é isso que eu vim trazer para vocês agora, tá? Algumas dicas mais práticas para vocês. Então, a primeira delas, a gente vai falar um pouquinho sobre como montar o perfil de vocês, que é uma das partes mais importantes do Instagram. E por que isso? Pensa comigo, a pessoa, ela tá lá passeando pelo feed, ou então passeando pelos stories, e de repente ela vê o seu anúncio, ou então alguma pessoa te indicando nos stories, e aí ela vai entrar no seu perfil. Qual é a primeira coisa que ela vai ver? Vai ser sua foto, a sua bio, tá? Que tá aqui, ó, o nome, a foto fica aqui no cantinho, a bio, e a sua bio. Isso vai ser a primeira coisa que ela vai ver. E isso precisa estar impecável, tá, gente? Por quê? Porque vai ser a primeira impressão. E a primeira impressão, a gente sabe, tanto na vida, quanto em redes sociais, quanto o que for, é muito importante você causar uma boa impressão, principalmente quando a gente está falando de negócios, quando a gente está falando de querer
enfim, tirar vendas com o Instagram. E por isso que é extremamente importante, tá? Então, essa composição de perfil completo, de nome, de foto, de bio, de destaque e de o próprio feed, que é a continuação, ele vai precisar estar impecável, vai ter que precisar estar maravilhoso. Por quê? Porque a primeira impressão é ele que vai decidir se a pessoa vai continuar lendo o seu Instagram, se a pessoa vai continuar vendo os seus posts e se a pessoa vai começar a te seguir, tá? Então, por isso que eu trouxe algumas dicas nesse sentido. E a primeira delas é, a sua foto, ela precisa representar a sua marca. Como vocês são empresas incubadas, geralmente a gente indica que você coloque a logo da sua empresa. Mas o que eu indico nesse caso? Ai, Tainá, como é que eu coloco a logo? Deixa a sua logo da maneira mais fácil possível, tá? Eu vou até mostrar um exemplo real aqui no Instagram. Eu gosto de mostrar exemplos. Então, já que a gente está mexendo no computador, vamos lá dar uma olhadinha, tá? Olha só. Eu peguei esse domínio aqui para reservar ele, porque eu não uso, eu uso o meu pessoal para falar sobre Instagram e marketing. O que eu fiz? Eu reduzi a minha logo de uma forma que ela ficou simplificada. A minha logo, normalmente, ela é assim, tá? Com desenrolando o marketing e o caixinho. O que eu fiz? Eu deixei só o caixinho. Por quê? Porque é uma forma das pessoas me reconhecerem muito mais fácil. E porque, por exemplo, ficaria muito difícil para elas lerem aqui na foto desenrolando o marketing, tá? Ia ficar chato, ia ficar complicado. Então, resolvi dar destaque ao cacho. E é isso que vocês têm que pensar, tá? Quando vocês estão escolhendo a foto de vocês. Tentem simplificar o máximo possível a sua foto para que ela fique bem visual e que a pessoa bata o olho e já saiba que é você, tá? Escolha um nome de usuário que seja fácil de ser lembrado e procurado. Geralmente, né, como a gente está falando de empresas, vocês escolhem o da empresa de vocês. Só que precisa ter algumas dicas nesse sentido, tá? Que muitas vezes é muito difícil de cumprir, principalmente pelo nome da empresa, que é mais difícil. O que acontece? No arroba, é importante não ter nenhum tipo de número, não ter underline, não ter traço, não ter nada que complique a pessoa de digitar, tá? Porque, por exemplo, você vai falar, uma pessoa pergunta ao vivo, qual é o seu Instagram? Você vai falar, Tainá, underline, Ansem, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é muito complicado. Você precisa fazer um nome que seja fácil das pessoas lembrarem e que fiquem na cabeça delas logo de cara. Vocês pegam o nome da empresa de vocês, ok, mas não inventem de colocar underline, traço, número, porque isso só vai complicar, tá? Então, deixem o mais fácil possível. Por exemplo, o meu nome é um nome difícil. Nunca ninguém sabe escrever se vai escrever com TH ou só com A. Enfim, não tem muito o que fazer nesse sentido, tá? Mas eu tentei simplificar da melhor forma possível, deixando o meu nome e o sobrenome. Coloque um nome que facilite o usuário encontrar você no Instagram. Olha só, isso é uma dica muito importante, tá? Como é que funciona o Instagram? Ele vai naquele campo de buscas, de pesquisas do Instagram, que é esse daqui, ó, tá? Nesse campo de busca de pesquisa, no momento que a pessoa digitar Tainá Jansen, ela vai encontrar meu perfil. No momento que ela digitar dicas de Instagram, ela vai encontrar meu perfil. E no momento que ela digitar marketing, ela vai encontrar meu perfil. Vocês têm um ouro aqui, tá, gente? Porque vocês podem fazer com que qualquer pessoa que procure, por exemplo, dicas de Instagram e marketing, naquela ferramenta de buscar, possam chegar a vocês. Então, qual é a dica que eu dou aqui, tá, pessoal? Por favor, não utilizem o nome, esse nome aqui, e o arroba de vocês da mesma forma. Por exemplo, se eu botasse aqui Tainá Jansen, não façam isso, vocês estão desperdiçando campos de pesquisa, tá? O que você pode fazer? Por exemplo, tem a gestão DS, que era até a empresa, que não tá mais incubadora, eu sei, mas que era a empresa que eu trabalhava aí. O que ela poderia fazer? Ela poderia colocar o arroba dela de gestão DS e aqui no nome ela poderia colocar software para médicos. Porque quando a pessoa procurar software para médicos
na barrinha de pesquisa do Instagram, vai chegar no Instagram da Gestão DS. Então, vocês têm que aumentar essa gama de possibilidades para as pessoas te encontrarem. E a melhor forma de você fazer isso é utilizando o campo do arroba e do nome da melhor forma possível, tá? Depois disso, a gente vai falar um pouquinho da bio. Na bio, você vai ter que explicar quem é você e qual o seu objetivo no Instagram. E isso é bem importante, tá? Por exemplo, a minha bio é dicas rápidas e práticas para desenrolar o seu marketing. Eu tô dizendo o que eu faço, tá? E sobre o que é meu Instagram e qual é o meu objetivo. Desenrolar o marketing das pessoas, tá? Então, isso precisa ficar bem claro. Então, vocês não precisam colocar tantas informações desnecessárias na bio de vocês. Coloquem por que vocês estão ali, o que as pessoas vão encontrar no seu Instagram quando elas arrastarem um pouquinho mais para baixo e verem o seu feed, tá? É importante também que a bio tenha um CTA. O que é CTA? É Call to Action. Que seria o quê? Uma chamada de atenção, que faz as pessoas executarem, uma chamada de ação, que faz as pessoas executarem uma ação. Por exemplo, aí eu coloquei da Black Friday, porque eu estou fazendo a Black Friday do meu curso. E logo abaixo aqui fica o link da bio. Mas você pode colocar qualquer coisa. Por exemplo, saiba mais sobre os nossos pacotes, conheça a nossa empresa. Mas é bem importante que você tenha uma call to action, tá? Porque logo abaixo vai vir o link na bio. E é importante também que você tenha esse link na bio, tá? Uma das coisas que vocês vão notar hoje é que eu vou falar para vocês utilizarem o máximo das ferramentas possíveis do Instagram. Então, se tem um espaço para vocês colocarem o link na bio, coloquem, porque é bem importante que vocês façam isso, tá? Além de ser uma forma das pessoas conhecerem vocês muito melhor. Pense... Depois, agora, logo depois, quando a gente sai da bio, a gente vai ter os nossos destaques, tá? Nos destaques, pessoal, isso é um erro que eu vejo muita gente cometendo. O que é os destaques das empresas? É o compartilhamento, por exemplo, um cliente seu marcou você nos stories e é isso que você coloca nos seus destaques e ponto. Não. Isso é um total desperdício, porque o que é o destaque? O destaque é uma forma fácil, tá? E que você consegue fazer com que as pessoas leiam o que vocês quiserem. Você coloca um destaque, você tá, digamos assim, não manipulando, porque é uma palavra meio muito forte, né? Mas você tá induzindo a pessoa a ler aquele destaque daquela forma. Então, o que é o destaque? É um lugar onde você vai explicar quem você é, que você vai explicar quem é a sua empresa, quem são os sócios da sua empresa, quem trabalha na sua empresa, você vai explicar sobre os seus pacotes, você vai explicar, por exemplo, se você tem um software, você vai explicar sobre o seu software. Você vai, enfim, tirar as principais dúvidas das pessoas. O que eu sempre digo para os meus alunos, para as pessoas que me seguem no Instagram? Para montar os destaques, você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai pensar em todas as dúvidas que os clientes têm na primeira vez que eles falam com vocês. É pacote? Quem é que vai me atender? Se for alguma, por exemplo, algum restaurante, qual o local desse restaurante, qual o cardápio. Então, coloquem tudo isso na bio. Vocês precisam colocar coisas fáceis. Por quê? Porque as pessoas não adianta você se apresentar a sua empresa numa postagem no feed. Você pode fazer isso, tá? Mas essa postagem no feed vai ficar perdida depois de um tempo. Se você fizer um destaque apresentando a sua empresa, apresentando a sua marca, aquele destaque vai ficar eternamente ali. E a pessoa só vai entrar no seu perfil, ver quem você é, ver a sua bio e analisar os destaques para saber, entender quem é você, que empresa você é. Então, por isso é muito importante os destaques, tá? E o feed de vocês, tá? Tem uma polêmica de feed harmônico e feed não harmônico. O que eu chamo de feed harmônico é aquele feed organizado e que é vendível. Por quê? Eu não estou dizendo que vocês têm que ter aquele feed que se completa, aquele feed todo combinando, aquele feed blá, blá, blá. Vocês têm que ter um feed organizado. Por quê, gente? Instagram é uma rede social visual, ele é totalmente visual. Pensa comigo. Você está no seu feed,
tá passeando, vendo as publicações. Você passa por uma imagem. Se aquela imagem chamar a sua atenção, se aquela imagem for agradável, você vai ler a legenda, senão você não vai ler a legenda. Tá? Então, isso que quer dizer uma rede social visual. O Instagram é totalmente assim. Então, você sim tem que fazer imagens bonitas. Você sim tem que tornar o seu feed, o seu Instagram o mais organizado e o mais vendível possível. Por quê? Porque imagina, a pessoa entra lá no seu Instagram e daí ela vê o seu feed que é uma zona. Um horror. Ela vai pensar, nossa, se eles são desorganizados no feed, eu não vou nem olhar, eu tenho preguiça. Eu não olho o feed de empresa desorganizada. Por quê? Porque eu tenho toque, mas eu trabalho com isso. Mas muitos clientes podem ter isso também, tá, gente? Isso é bem importante. Feed, bio, destaque, tudo isso vão ser ferramentas que vão ajudar as pessoas a decidirem se elas vão te seguir ou não, se elas vão continuar ali com você, tá? Mas como que funciona o Instagram? A gente já viu um pouquinho do perfil, a gente já viu que o Instagram tá crescendo, mas como é que funciona o algoritmo do Instagram? Tá, então, a base da plataforma, ela é a partir de 3 pilares, tá? A base dela são 3 pilares: engajamento, relacionamento e temporalidade. Ou seja, o algoritmo depende desses 3 pontos. E eu vou explicar cada um deles. Engajamento. Quanto mais engajamento essa publicação tem, mais o Instagram vai ver que as pessoas gostaram da sua publicação, mais ele vai entregar a sua publicação. Por que isso? Vocês sabem que o Instagram, ele não entrega nem para 10% dos seus seguidores, tá? E isso é bem normal. E para te passar desses 10%, que nem chega a ser 10% muitas vezes, você precisa jogar o jogo do algoritmo, que é o que eu falo muitas vezes. Você precisa entender ele, tá? Então, o principal ponto dele é o engajamento. Quanto mais engajamento você ter, mais ele vai entregar suas publicações. Relacionamento. Está muito conectado com o engajamento. O que é relacionamento? É você responder os comentários, é você falar no direct, é você induzir as pessoas a te chamarem no direct. Por quê? Porque o Instagram vai entender o seguinte: a Tainá falou com a Marina no Instagram, tá? As duas se falaram no direct. E daí, o Instagram vai entender que a Marina gosta dos conteúdos da Tainá, ela gosta de consumir os conteúdos da Tainá, porque ela falou com a Tainá no direct, então ela vai entregar para a Marina os conteúdos da Tainá, tá? Então, isso está muito relacionado, engajamento e relacionamento. E o algoritmo também está funcionando um pouquinho a ver com a temporalidade, mas é mais os outros 2 pontos. O que é temporalidade? Mais recentes, eles têm prioridade. Só que eles vão perder essa prioridade no momento que eles não tiverem tanto engajamento ou relacionamento, tá? Então, é esses 3 pontos bem importantes. Então, no Instagram, quanto mais relevância você tiver, mais o Instagram vai te dar espaço, tá? Então, quanto mais relevância, mais engajamento, mais relacionamento você tiver com o seu público, mais ele vai te dar espaço. Por isso, depois, nas dicas, eu vou dar algumas dicas para vocês nesse sentido. Por isso que é tão importante vocês responderem os comentários, tá? E agora, falando em responder comentários, eu não quero que vocês respondam um comentário com coração seco e azedo. Respondam um comentário direito, falem com a pessoa, personalizem esse comentário, porque essa pessoa vai levar vocês mais a sério, ela vai gostar. A gente gosta de ser tratado especial, de forma especial, tá? Outra coisa, induzam as pessoas a te chamarem no direct, isso é bem importante. Diz que você tira dúvidas, pensa em alguma coisa que façam elas te chamar no direct, isso vai te ajudar muito. Mas não adianta elas te chamarem e você não responder. Você precisa responder, senão não vai funcionar também, tá? Então, são alguns desses pontos. E eu elenquei alguns pilares que eu costumo dizer que são os pilares de sucesso do Instagram. Por quê? Porque são principalmente 3 pontos principais, tá? Que no momento que você tiver esses 3 pontos e depois adicionando com esses outros, você vai ter total sucesso no Instagram. Só que você precisa estar bem esclarecido nesses 6 pontos, tá? O primeiro deles, você precisa ter um público certo. E você já deve ter escutado isso trilhões de vezes.
Não adianta nada você criar o Instagram e não saber com quem você está falando. Não adianta nada você vender o seu produto, o seu serviço, e você não saber para quem você está vendendo. É a mesma coisa. Então, você precisa estar com o seu público super definido. Você precisa saber com que você está falando. Você precisa saber quais são os problemas daquela pessoa e por que ela viria te procurar. Você precisa saber o que impede aquela pessoa de consumir o seu conteúdo, de comprar o seu produto. Você tem que conhecer ela realmente. Porque no momento que você conhece muito bem essa pessoa, e eu indico vocês fazerem a persona de vocês, se vocês já não fizeram para o próprio negócio, tá? E se já fizeram, revisem, porque é bem importante revisar a persona de tempos em tempos. O nosso público muda e a gente nunca sabe tudo sobre ele, tá? Então, porque no momento que você descobre e sabe seu público certo, você vai conseguir fazer um conteúdo que toca essa pessoa. Por exemplo, a dúvida de inúmeras pessoas que chegam até mim é: Tainá, eu não sei produzir conteúdo. De jeito nenhum, eu não consigo, eu não sei o que fazer. Aí eu pego, Tainá, e faço um post dando dicas para as pessoas de produzir conteúdo. Eu tô dando um post para elas que vai ajudar uma dor delas, que vai responder uma pergunta delas. Então, quando eu falo, tipo assim, ó, você não tem ideia nenhuma de que conteúdos você começar a produzir no seu Instagram. Pega papel e caneta, bloco de notas, o que seja, e escreve, tá? Todos os problemas que aquela pessoa tem, todas as dúvidas que ela tem. No meu caso, por exemplo, que provavelmente vocês têm essas dúvidas também. Como produzir conteúdo, quais os melhores horários para postar, o que eu posto no Reels, o que é isso, o que é esse guia, essa coisa nova que surgiu no Instagram, tá? Então, pegar essas dúvidas. Então, é isso que eu sugiro para vocês. Sentem logo depois que vocês saírem daqui, peguem um papel e uma caneta e coloquem todas as dúvidas de vocês, porque é extremamente... Todas as dúvidas da persona de vocês, porque isso vai ajudar vocês a produzir conteúdo e sair desse limbo de não produzir nada. Outro ponto muito importante, tá? Só para conteúdo relevante. Eu já ouvi muitas pessoas falarem que produzir conteúdo só vale para serviço. Não, produzir conteúdo vale para quem vende produto também. Os dois nichos têm que produzir, as duas áreas, né? Tem que produzir conteúdo, tá? A gente está num mundo agora em que as pessoas não querem mais saber de ofertas diretas. Você precisa produzir conteúdo, você precisa preparar essa pessoa para adquirir o seu produto, tá? Outro ponto é o relacionamento com a audiência. Não adianta nada você ter definido o seu público, não adianta nada você produzir conteúdo que as pessoas querem ver se você não tem nenhum tipo de relacionamento com a sua audiência. Se você não responde quando elas falam com você, se você não abre caixinha de perguntas, se você não responde elas no direct, se você não responde comentários, não responde menções, ou responde de um jeito muito frio. Tá, relacionamento é extremamente importante. E falando de novo, ele é importante para o algoritmo do Instagram e ele é importante para a pessoa também. Ninguém gosta de ser só apenas um seguidor, só apenas um número no Instagram. A gente quer atenção, e é esse o ponto. Vocês não podem enxergar aquele númerozinho de seguidores como um número, mas como pessoas. São pessoas que tem ali e a gente precisa tratar elas de uma forma muito legal. Um exemplo que eu sempre dou, porque eu fico muito brava quando eu lembro. Tinha uma mulher que ela é bem famosa de marketing, que ela mesmo, não era bem uma influencer, tá? Ela tem um cargo muito bom e ela tem o Instagram dela que ela posta algumas dicas. E uma vez eu chamei ela ela foi uma das pessoas que, tipo assim, eu aprendi um monte. Então eu fui chamar ela e parabenizar, enfim, dizendo que eu gosto muito do conteúdo dela. E ela me respondeu com aquele coração automático do Instagram. Gente, eu fiquei tão brava, mas tão brava. Porque, primeiro, ela só me mandou um coraçãozinho e eu super falei com ela. Segundo, ela tá falando exatamente o oposto, ela tá fazendo exatamente o oposto do que ela tá ensinando. Eu parei de seguir ela na hora, tá? Então, são esses
talvez vocês não sejam e os clientes de vocês não sejam tão radicais assim que nem eu, mas vocês têm que tomar cuidado com isso. Todo mundo gosta de ser tratado bem, todo mundo gosta de receber atenção, e isso é extremamente importante. Outro ponto também, que não adianta nada você fazer os 3 pontos de cima e pecar nisso também, que é o ponto do seguinte: constância e frequência nas suas postagens, tá? O que é constância? Não adianta nada. Essa semana, Tainá, eu super me inspirei, eu vou postar todos os dias no Instagram. Daí chega na outra semana, você fala assim, eu postei todos os dias essa semana, vou postar só uma nessa. Não adianta nada, tá? O que eu sempre falo para os meus alunos? Eles são muito preocupados com frequência e postar todos os dias. Postar todos os dias vai depender do seu público, tá? Tem público que precisa ter uma frequência enorme de postagens, o meu público precisa. Eu não posso ficar um dia sem postar. E junto feed, reels e stories. Mas tem outros públicos que postar em excesso não dá certo. E aí que você vai ter que saber, aí que você vai ter que conhecer o seu público e testar para você saber o que ele gosta mais, o que ele se adapta mais e o que funciona mais. Então, o que eu sugiro para vocês no início, que não estão conseguindo ter uma frequência de postagens, que não estão conseguindo ter uma constância? Elenquem 3 dias da semana para vocês postarem. E aí você pensa, passou esses 3 dias, você postou, Tainá, tá super tranquilo, eu consegui ter ideia para conteúdo, fluiu super bem, eu vou aumentar mais um dia na semana que vem. Aí na semana que vem você faz 4 posts. Tainá, continua tudo certo. Tá tudo bem, tá fluindo. Aí na outra semana você vai para 5 posts. Não, Tainá, não consegui. Eu fiz um post que eu não gostei, enfim, não deu certo, ficou muita correria, não dá. E aí você para, e aí você volta e faz somente 4 posts por semana. Porque também não adianta nada você só postar por postar e postar qualquer coisa para dizer que postou. Porque isso não faz o menor sentido, vai tirar o engajamento do seu Instagram, além de que você não, enfim, não poste uma coisa que você acha que as pessoas não vão ler e que você não queira ler, tá? Então não poste só por postar. Outro ponto é jogar o jogo do algoritmo. Vocês precisam entender o algoritmo, tá, pessoal? Eu já vi muitas vezes pessoas falarem, colocando culpa no algoritmo para não entregar conteúdo, mas não é assim, não é culpa do algoritmo. Um ponto que eu sempre falo para todo mundo é o seguinte: o Instagram, ele não é nosso, a gente aluga, tá? O Instagram é do Mark. A gente pega uma continha, um pedacinho emprestado para a gente fazer o que a gente precisa, para a gente vender nosso produto, para a gente se entreter, seja o que for. Então, a gente precisa seguir as políticas dele, a gente precisa seguir as regras dele. E quem dita essas regras é o algoritmo. Então, a gente não tem que culpar o algoritmo, o Instagram, é a gente que está fazendo errado. Tá, que não está produzindo conteúdo certo, que não está definindo o público, que não está tendo relacionamento, que não está tendo constância. O problema é a gente, que não está fazendo, que não está seguindo as regras e não está jogando o jogo do algoritmo do Instagram. É o que eu sempre falo. Nunca é culpa do algoritmo, tá? É a gente que não entendeu como funciona. E outro ponto também são os anúncios. Mas o que eu falo? Eu só deixo os meus alunos fazerem anúncios quando eles já estão com os 5 pontos de cima bem alinhados. Quando eles já têm o público super definido, quando eles já têm uma quantidade grande de conteúdo postado, quando eles já têm um relacionamento bom com a audiência, constância, frequência e já conhecem o algoritmo. Tá? Porque não adianta nada você, por exemplo, fazer um anúncio para o seu Instagram, direcionando as pessoas para lá, e as pessoas entrarem no seu Instagram e não tem nada interessante, não tem nenhum conteúdo postado, tem uns 3 postzinhos ali de conteúdo, e o resto tudo é oferta direta de pacote, tá? Então é bem importante que você esteja com esses pontos muito bem alinhados e perfeitos, digamos assim, para vocês começarem a fazer anúncios. Por quê? Porque funciona mais, tá? Eu comecei a fazer anúncios na minha conta, eu comecei a fazer anúncios em várias outras contas, fiz testes e funciona muito mais quando você já tem tudo estabelecido, tudo certinho antes de começar a fazer anúncios, tá?
E vamos falar um pouquinho de o ponto principal que vocês já devem ter percebido aqui. Não adianta nada você criar um Instagram e não ter uma estratégia, e não ter um objetivo, porque ele vai ser só uma coisinha bonitinha com a logo da sua empresa e que vai estar lá, Deus e além, que você posta foto dos seus colaboradores de vez em quando, posta uns storyzinhos, enfim, não vai gerar nenhuma venda, tá? Então, você precisa ter uma estratégia, você precisa pensar estrategicamente. E para fazer isso, você precisa ver um objetivo no seu Instagram. O que eu falo para todo mundo? Não pega mais de um objetivo de uma vez. Escolhe um objetivo e foca nele, tá? Por exemplo, o objetivo final de vocês é fazer venda pelo Instagram. Todo mundo concorda com isso. Mas antes de fazer venda no Instagram, você precisa ir para o primeiro passo, que é se tornar relevante. Tá. Então, o seu primeiro objetivo é se tornar relevante na plataforma. Então, o que você vai fazer? Você vai criar postagens, você vai montar uma estratégia para você atingir esse primeiro objetivo de ganhar relevância. Depois de autoridade e depois de começar a vender. Tá? Então, é um ciclo. Não começa de cara querendo vender, porque não vai dar certo, porque você não tem relevância ainda para isso. As pessoas não te conhecem, não sabem quem você é. Então, pega um objetivo de cada vez. E falando agora um pouquinho, deixa eu tomar uma água, sobre o que postar em cada formato do Instagram. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? E o objetivo de cada um deles. O feed. O principal objetivo do feed é gerar crescimento. Postar nos stories não gera crescimento. Postar no feed gera crescimento, tá? Isso é bem importante. Então, aquilo de, ok, os stories são mega importantes, mas não adianta você só postar stories. Você precisa postar no feed também. Porque é o feed que vai estar eternamente ali e o feed que vai te ajudar a ter crescimento dentro do Instagram. Mas, Tainá, o que eu vou postar no feed? Você pode postar passo a passo, e pode ser desde passo a passo de, enfim, de por exemplo, dicas, ou, por exemplo, se você tem um software, pode ser um passo a passo de alguma parte do seu software. Além de ser um passo a passo legal, vai te ajudar a gerar curiosidade para ele, tá? Então, pode ser desde coisas de início de funil até de fundo de funil. E isso vai te ajudar bastante. Pensa no que eu posso ajudar a pessoa. Por exemplo, digamos que não sei se tem alguma empresa de roupa aí, mas tá surgindo esse exemplo na minha cabeça, tá? Por exemplo, você é uma empresa de roupas femininas. Ok, você não vai postar só fotos das suas roupas no feed, você vai postar elas também, mas não só isso. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai fazer combinações com as suas roupas. E daí você vai dizer, essa cor fica mais bonita com esse tom de pele. Por que quando você deve utilizar essa roupa? Ou dar dicas nesse sentido, sabe? Composição de cores, coisas mais assim. Você dá dicas para as pessoas para que elas simplesmente não vão lá e vejam fotos de roupas. Você pode, por exemplo, fazer um post da nova moda de o que está entrando em 2020, o que vai ser sucesso em 2020. Fazer uma recapitulação, talvez, o que foi sucesso na década de 90, o que estava na moda lá, sabe? Fazer coisas diferenciadas, um post de como cuidar das roupas, se for roupas mais delicadas. Então, isso tudo vai ajudar vocês, tá? Dicas, que nem eu já estava falando antes, conteúdos relacionados com a atualidade. Por exemplo, o Instagram atualizou o guia, tá? O que eu fiz? Eu fiz um post explicando o que é o guia do Instagram e como é que as pessoas vão utilizar isso. A Netflix, a Disney Plus chegou e tomou o lugar da Netflix. Eu fiz um post, tomou o lugar entre aspas, né? Eu fiz um post sobre isso também. Então, você fica ligado nas atualidades e vê com que você pode relacionar com o seu conteúdo e com a sua empresa, tá? Apresentação de produtos e serviços. Você sim tem que apresentar sua marca, você sim tem que apresentar os seus produtos e serviços. Mas isso é o quê, ó? Olha aqui.
Tá, você tem 100%, uma pizza de 100% de publicações, digamos assim. 90% é conteúdo, o que você vai trazer, e 10% vai ser você fazendo venda direta, tá? Então, isso é bem importante. Eu poderia, por exemplo, fazer um post de por que Instagram é tão importante. Se você tem um software, por que é tão importante para aquela pessoa ter aquele software? Por que vai mudar a vida dela? Isso é uma venda indireta e que você pode trazer conteúdo também, tá? E apresentar a história da sua marca. Porque você precisa se apresentar. As pessoas precisam ter uma conexão com vocês e ter confiança com a marca de vocês. Então, é bem importante que vocês apresentem a história da sua marca também. Tá? Aqui tem alguns exemplos de postagens minhas que eu coloquei, dicas rápidas para você aplicar agora no seu Instagram, 10 hacks para performar melhor no Instagram, coisas nesse sentido, tá? Outra coisa que é muito legal postar no feed é tutorial. Isso o pessoal gosta bastante, tá? Um ponto é o seguinte, o pessoal não tá muito interessado no o que e o porquê. As pessoas querem saber muito como fazer, tá? Então, sempre tentam trazer uma publicação que traga como ela vai fazer alguma coisa, porque isso vai ajudar ela muito. Claro, se aplicar à sua empresa, né? Senão não vai, pode não fazer sentido. Os stories, eles são, o principal objetivo deles é gerar conexão. Feed gera crescimento, stories gera conexão. Por quê? Porque a pessoa vai estar te enxergando de uma forma limpa. Tá? Às vezes com um filtrozinho, alguma coisa assim, mas ela vai estar te vendo. Ela vai estar vendo o seu escritório, ela vai estar vendo o seu computador, o jeito como você trabalha. Enfim, então o que você vai postar nesses stories? Os bastidores. Por exemplo, você está gravando um vídeo, coloca por trás das câmeras, você tá, enfim, se preparando para uma reunião importante com o cliente, começa a fazer uns stories explicando sobre o que você vai falar na reunião, falando, hoje eu tô aqui fazendo o PowerPoint de uma reunião super importante, nananana, daí você explica como é que funciona, o seu dia a dia também, tá? De, por exemplo, como é que é o escritório da empresa, como é que é vocês lá dentro, apresenta cada um dos funcionários, enfim, faz coisas diferentes, posta vocês tomando um cafezinho, coisas que tornem vocês mais humanos. Porque qual é o principal problema de uma marca empresa, ok? Porque é muito mais fácil você se crescer no Instagram com uma imagem pessoal, tá? Do que com marca de empresa. Por quê? Porque as pessoas se sentem identificadas por eu ser humana, por eu estar lá mostrando a minha cara, todo dia lá e falando, olhando no olho, digamos assim, da pessoa. Quando a gente está falando de uma empresa, você está escondido atrás da marca. Então, quanto mais você conseguir humanizar, mais você fazer as pessoas conhecerem quem trabalha na empresa, como é que é o dia a dia delas, isso vai ajudar muito na conexão e também para futuros objetivos, né, de venda e etc. Você pode postar recados rápidos nos stories, campanhas rápidas, uso de enquetes e testes. É muito importante que vocês utilizem enquetes e testes no Instagram, tá? Por quê? Porque o Instagram, ele leva muito em consideração quando você usa ferramentas internas dele. E isso é bem importante, tá? E você pode jogar também dicas mais rápidas e dicas mais simples nos stories. As lives. O principal objetivo da live é gerar interação. Tainá, meu engajamento tá horrível, eu não sei o que fazer. Vai lá e faz uma live. Por quê? Porque a live, ela tem um gatilho muito legal, que é o seguinte, ela vai entregar para todo mundo, para todos os seus seguidores, uma notificação de que você está ao vivo. Ou seja, aquela pessoa que nem lembrava que você existia, vai lembrar e pode entrar na sua live, se gostar da sua live, ficar no seu Instagram, enfim. Então, fazer live traz um impulsionamento diferente, um impulsionamento tanto para as pessoas quanto para o algoritmo. Então, se você está numa época de engajamento ruim, uma das melhores soluções é fazer live, tá? E o que você sobre o que pode ser as suas lives? Lançamentos, assuntos que sejam dúvidas de muitas pessoas,
chamar convidados, é muito interessante chamar convidados. Por quê? Porque além dos seus seguidores receberem notificação, o do seu convidado também. Ou seja, você vai aparecer numa base de outra pessoa. Isso é muito interessante. E é uma oportunidade de ouro nessa quarentena. A gente já viu que tinha semanas que tinham live todos os dias, mas assim, não deixa de fazer porque muita gente está fazendo live. Vale a pena, tá, gente? Vale a pena. Pega uma vez por mês, faz uma live para dar um up no seu Instagram. E salve no IGTV essa live sempre que possível, tá? O IGTV é uma ferramenta que ela é o quê? O objetivo dela é gerar confiança. Por quê? Porque quando a pessoa vai te ver ao vivo, digamos assim, ela vai te ver no olho, ela vai olhar você falando no vídeo. E traz uma diferença de você olhar na câmera, ficar encarando a câmera e falar, porque a pessoa vai sentir que você tá olhando para ela e falando, olhando nos olhos dela. Isso é muito importante, principalmente para a gente gerar confiança e chegar num step a mais, num passo a mais, tá? No nosso funil. O que você pode fazer no IGTV? Tutorial mais avançado, conteúdos que fazem parte da etapa de convencimento. Por quê? Porque o IGTV permite um conteúdo mais longo, mais demorado. São vídeos de até 60 minutos, se você quiser fazer. Tá? Então, você pode utilizar para assuntos mais profundos, mais avançados, que necessitam de maior explicação, tá? E é uma forma diferente de trazer conteúdo que o Instagram gosta muito, tá? Então, é bem importante você fazer IGTV também. Lembrando que o Instagram, ele vai monetizar o IGTV. Então, a ideia é ficar muito similar ao YouTube, nisso de monetização, tá? Então, isso quer dizer, se o Instagram, ele tá jogando as cartinhas dele em cima de uma ferramenta, que é o IGTV, é porque ele vai dar uma entrega muito maior para essa ferramenta, tá? Então, comecem a fazer IGTV, isso é bem importante. E o Reels, ele gera mais alcance, tá? É muito importante, é uma mina de ouro vocês fazerem Reels. Gente, eu tô puxando a orelha de todo mundo, puxando os cabelos, puxando tudo. Quem me diz que não faz Reels? Vocês têm que fazer Reels. Porque é o seguinte, ele é o que vai gerar mais alcance e é a forma mais barata de você conseguir ser reconhecido, de você conseguir mais seguidores. Por quê? Porque a entrega do Reels é maior do que as outras publicações, e isso já foi testado. Tá? E o que você vai postar no Reels? Você vai trazer os conteúdos de forma divertida e fora da caixa, utilizando coisas nativas dali. Não adianta você fazer postar no Reels uma coisa que seria cara de feed. Isso não vai funcionar. Porque são duas ferramentas totalmente diferentes. O feed é mais sério, é mais sóbrio. O Reels é uma coisa mais divertida, é uma coisa mais fora da caixa. Você tem que sair um pouquinho da sua zona de conforto e tentar entrar no que está acontecendo. O que eu sugiro vocês a fazerem? Passam 10 minutos do seu dia olhando Reels, olhando TikTok e dá uma inspirada. Vocês vão conseguir saber exatamente o que eu tô falando, tá? Dicas rápidas você pode passar também, tutoriais rápidos, novidades que estão vindo, tá? E eu botei aqui por que é tão importante vocês investirem no Reels, tá, gente? A entrega do Reels é maior que em outros formatos, eu já falei isso, tá? O Mark tá puxando as orelhas de quem não posta Reels, porque ele quer que o Reels dê certo, porque vocês sabem por que ele quer derrubar o TikTok. Isso é óbvio para todo mundo. Então, gente, façam Reels, tá? Ele tá tendo uma entrega maior, o Instagram quer que dê certo, então ele quer que vocês invistam no Reels, tá? E outro ponto positivo que faz trazer isso, além dessa entrega muito maior, é que o Reels, ele é compartilhado diretamente no Explorar. Ou seja, ele é compartilhado para pessoas fora da sua bolha de seguidores. Quem não é seu seguidor pode ver o seu Reels. E se ele ver o seu Reels e gostar do seu Reels, ele vai começar a te seguir. Ou seja, é uma forma muito barata de você conseguir relevância e você conseguir autoridade, tá?
Fora que o Reels agora tem a sua própria aba, que é muito parecida com o TikTok, e você pode passear por ele também, tá? Então é bem importante. E eu pontuei aqui, porque todo mundo me pergunta isso daqui, eu acho bem interessante passar para vocês, os erros que você nunca pode cometer no Instagram, tá, pessoal? Eu vou citando, alguns eu já até falei aqui na aula anteriormente, e alguns deles eu vou falar mais um pouquinho, tá? Não montar uma estratégia, já falei. Não se entra no Instagram sem saber qual é o objetivo, porque sem saber o objetivo, vocês não sabem para quem redirecionar a postagem. Não adianta entrar no Instagram e não definir o seu público. Não adianta postar só por postar. Lembra, você tem que ter coisa relevante para mostrar para as pessoas. Se você não tem, não posta, tá? Não adianta você não produzir conteúdo, você precisa produzir conteúdo, porque é uma forma de você treinar, de você preparar aquela pessoa para se tornar o seu cliente, tá? Colocar a culpa no algoritmo. Gente, eu já falei aqui, a culpa não é do algoritmo. Se você não tem resultados, é porque você não está sabendo fazer, tá? Esse é o ponto. Lembra, o Instagram a gente aluga. Então, a gente precisa cumprir as regras dele, a gente precisa jogar o jogo dele, funcionar do jeito que ele funciona, e parar de reclamar, porque a gente perde mais tempo reclamando do que realmente fazendo uma coisa efetiva que vai trazer resultados. Participar de grupos de engajamento, never, nunca, tá? O que é grupo de engajamento? São grupos de WhatsApp e Telegram, em que empresas, principalmente empresas, tá? Se juntam. E daí, eu coloco o link da minha publicação nesse grupo e todo mundo nesse grupo tem que curtir, comentar, salvar e o diabo que for nessa publicação, tá? Então, isso não. Por quê? Porque isso daí é engajamento fake. Não vai adiantar nada. Por quê? Olha só. O Instagram, como eu já falei, ele funciona por engajamento. Mas Tainá, então vai funcionar, né? Imagina, eu posto minha publicação lá, nos 2 primeiros minutos já tem 300 curtidas, já tem salvos, é lindo. Só que tem um problema. Depois de um tempo, o algoritmo do Instagram, ele é tão inteligente que ele vai perceber que essas pessoas do grupo de engajamento, eles são seus maiores fãs. Eles são, assim, as pessoas que mais gostam do seu conteúdo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai entregar sempre a sua publicação primeiro para essas pessoas, tá? E vai chegar um ponto que ele vai entregar suas publicações somente para essas pessoas. Eu já recebi vários depoimentos de pessoas me chamando e falando, Tainá, eu não aguento mais, eu participei de um grupo de engajamento e agora o Instagram só entrega minhas publicações para as pessoas do grupo de engajamento. Ele vai sujar o seu algoritmo, tá? E fora que essas pessoas nunca vão comprar de você, é mais para alimentar o seu ego. Sorteios não é tão legal participar também, tá? Não vem seguidores qualificados, vem seguidores pensando no gratuito. Outra coisa, tem uma lei no Brasil que proíbe sorteios, tá? Não proíbe, mas tem certos requisitos para você poder fazer sorteios. Então, eu sugiro que, se você quiser fazer um sorteio, embora eu não recomendo, dá uma procuradinha na internet para ver se o que você está fazendo está dentro da lei, né? Ninguém está fiscalizando isso, mas tem o ponto de que se alguém te denunciar por estar fazendo sorteio, o seu sorteio estiver da forma errada, você pode, enfim, levar multa e etc, tá? Comprar seguidores, não compra também, porque vai acontecer o seguinte, tá? Essas pessoas que você vai comprar como seguidores, elas não vão consumir seu conteúdo, e se elas não consumirem o seu conteúdo, porque elas estão nem aí para ele, tá? O algoritmo do Instagram vai entender assim, ninguém tá curtindo, ninguém tá comentando, ninguém tá engajando com as postagens, então eu não vou entregar mais essa publicação para quase ninguém, tá? Então é esse o ponto. Suja totalmente seu algoritmo. Quando você compra seguidores, são seguidores totalmente desqualificados, que não vão engajar com seu conteúdo, e se seu conteúdo não tiver engajamento, não vai ter entrega. E se não tiver entrega, adeus. Né? Eu tenho um cliente que a gente teve que refazer o Instagram do zero, porque ele participou de tudo, grupo de engajamento, comprou seguidores, comprou curtidas, e enfim, ela não deu, ela estava com 11 mil seguidores, o engajamento estava 0,02, e a gente teve que criar do zero porque não teve que fazer, tá? Não ter constância, que nem eu já falei, não ter um bom relacionamento com o público, não responder comentários e menções, já falei sobre isso também,
responder direct de qualquer jeito, já dei o meu exemplo, trata as pessoas de uma forma legal, de uma forma personalizada. Postar somente posts comerciais, não façam isso. A gente não tá no Instagram. Pensa comigo. A gente não entra no Instagram. Ok, eu acordei de manhã, despertou meu celular, eu entrei no meu Instagram, passei. Ai, e daí eu acordei e pensei assim. Aí hoje eu vou entrar no Instagram e eu vou comprar uma bota. Eu vou procurar uma bota no Instagram. Ninguém chega no dia, acorda e quer procurar algum produto ou um serviço no Instagram. Isso não acontece. Se a pessoa quer um produto ou um serviço, ela vai no Google. O que é o Instagram? É uma fonte de entretenimento. Então, no momento que tá passeando no feed, né? Você bota demais seus produtos e serviços. As pessoas vão cansar, porque elas não estão procurando isso. Elas querem entrar no Instagram para esparecer, para sair um pouquinho do dia a dia. Aí você só quer vender para ela. Não, você quer trazer coisas que façam ela relaxar. Por isso é tão importante produzir conteúdo, tá? Porque a pessoa, ela não entra no Instagram querendo comprar. Isso não acontece. Ela acaba comprando por consequência, mas não é o objetivo dela. Usar hashtags banidas. O que são hashtags banidas? São hashtags que foram proibidas no Instagram por certo motivo. Pode ser desde fotos inapropriadas, desde mau uso de hashtags, ou, por exemplo, sextou é uma hashtag proibida. Por quê? Porque em inglês ela fica sex to you, que seria sexo para você. Ou seja, uma frase totalmente que não dá. Tá, então tem várias dessas. Aqui eu coloquei algumas das hashtags que ninguém acredita que são proibidas, para vocês realmente verem mesmo que vocês têm que cuidar. Vocês não podem utilizar uma hashtag sem antes pesquisar ela e saber se ela é proibida ou não, tá? Opa, tá passando um avião aqui. Você não pode utilizar, tá? Por quê? Porque no momento que você utiliza uma hashtag banida, o Instagram pode perceber e pode te punir. A tua punição pode ser desde diminuição de engajamento, alcance, ou até você não poder postar por um período de tempo, tá? Utilizar aplicativos de automação. Sabe aqueles aplicativos que seguem pessoas automaticamente? Pelo amor de Deus, não usa mais isso, tá? Já passou a época de que isso funcionava. Na verdade, isso nunca funcionou. Mas isso não funciona, tá? Não utiliza aplicativo de automação. Não utiliza aplicativo que envia direct automaticamente, tá? Por quê? Porque o Instagram, ele não gosta disso. Tudo que é... quando ele percebe que você está utilizando esse tipo de aplicativo, esse tipo de software, ele pode te dar uma penalização, tá? Que pode ser, que nem eu falei, desde diminuição de engajamento até outras coisas. O que o Instagram não pune de automação, tá? Mas depende da plataforma também. É a automação de postagens, de você agendar postagens. Tá? Isso ele não pune em algumas ferramentas. Por exemplo, a Milab, Zetos, até o próprio estúdio de criação. Mas agora tem alguns aplicativos que não são tão reconhecidos pelo Instagram, que se você agenda publicações, ele também pode te punir, tá? Utilizar aplicativos de seguir e de seguir pessoas, tá? O Instagram também não gosta. Sabe aqueles aplicativos que você vê quem começou a te seguir e quem parou de te seguir? Não usa isso, tá? Primeiro, o Instagram não gosta desses aplicativos e eu vou contar uma história que aconteceu comigo bem rapidinho. Eu baixei um desses aplicativos para ver como é que tava depois de uns anos, faz tempo isso. E eu só baixei o aplicativo, coloquei a senha no aplicativo e eu recebi uma notificação do Instagram na mesma hora, dizendo que eu tinha entrado nesses aplicativos e que eu estava bloqueada e não podia postar por uma semana, tá? Então, o algoritmo do Instagram tá bem mais poderoso nesse sentido. Utilizar método de seguir e parar de seguir pessoas é cansativo, não faz isso, não funciona, é chato você pensa, a pessoa te seguiu só para parar de te seguir, você não gosta disso e você tá fazendo com outra pessoa? Tipo, não. Fotos ruins ou de baixa qualidade também é legal não postar, tá? Por quê? Porque o Instagram é uma rede social visual. Algumas dicasinhas infalíveis pra gente finalizar,
porque eu já tô passando a minha hora. Utilize todos os formatos de conteúdo, IGTV, feed, live, reels e stories, tá? Tenta revezar se você não tem tempo de fazer tudo, mas tenta usufruir um pouquinho de cada coisa, tá? É bem importante. Frequência e constância são essenciais. O Instagram é uma rede social visual, use imagens que chamem atenção e que induzam o usuário a ler a legenda, porque lembra, a primeira coisa que ele vai captar vai ser a imagem. Organize o seu feed, tá? Do sentido que eu falei, não precisa ser todo combinando, não precisa ser aquela perfeição, mas só deixa ele agradável, tá? Que a pessoa bata o olho e sinta, ai, que legal ler isso. Organize seus destaques e coloque capa neles, bem importante. Poste mais os stories. É legal, tá? Vocês tentarem postar pelo menos um stories por dia. Coloquem esse desafio para vocês, porque stories é bem rapidinho de fazer, tá? Então, isso vai ajudar muito, vai ajudar vocês a ter presença, tá? Não coloque textões nos stories, é cansativo, é feio visualmente, as pessoas não leem tudo, tá? Dividam os textinhos. Use as funcionalidades do aplicativo, o máximo que der, filtro, enquete, pergunta. Coloque localização nos posts, porque ajuda sim, tá? Na entrega de conteúdo. Faça mais posts em formato carrossel. O que é formato carrossel? É quando a gente coloca mais de uma imagem ou mais de um vídeo no mesmo post, que daí você fica arrastando para o lado, sabe? Isso é post em carrossel. Eles têm uma entrega muito maior que os outros posts, tá? Do Instagram. Maior que vídeo, até. Use mais emojis, tá? Pesquisas mostram que as pessoas engajam mais nas publicações, quando as publicações têm emojis nas descrições. Tem vários motivos para isso, tá? Mas utilizem. Se você não gosta de emojis, acha muito infantil, pega aqueles emojis mais sóbrios. Dá uma pesquisada lá e vai utilizando. Use espaçamento entre os parágrafos, tá? Não amontoe tudo, porque fica difícil de ler. É legal você ajudar as pessoas nesse sentido. Ninguém gosta de ler. Se a pessoa vê que tá tudo amontoado, tá tudo feinho, a pessoa não vai ler. Então, espaça, faz para frases pequenas e fáceis de leitura, coloque espaçamento, torne muito mais agradável para a pessoa, tá? Deixe o seu Insta completo, que nem eu já tinha falado, preencha a bio, coloque informações de contato, organize destaques, feed, faça stories naturais e bonitinhos, ou seja, faça stories do seu dia a dia, dos seus bastidores, mas não faça de qualquer jeito também, né? Só para dizer que você postou. Poste stories sempre que der, tá? Isso é bem importante, que nem eu já tinha falado isso. E um ponto muito importante é revise trilhões de vezes. Por dois principais pontos, tá? Muitas vezes a gente lê alguma coisa e a gente acha que pra gente faz total sentido. Isso acontece quando a gente está muito fechado no nosso nicho, tá? Por exemplo, eu tenho um cliente que eles são advogados, né? E é do setor do agronegócio. Eu estava ensinando eles como fazer publicações, né? E os primeiros textos que eles me mandaram eram textos muito difíceis, com palavras de direito difíceis, coisas que eu fiquei, meu Deus, eu não estou entendendo o que está escrito aqui. Aí eu expliquei para eles que eles têm que sair um pouquinho do nicho deles para fazer a publicação, porque não são outros advogados que estão lendo, são pessoas normais que vão decidir se vão querer eles como advogados ou não, tá? Então, você tem que sair um pouco do nicho, revisar. O que eu fazia no início nas minhas publicações? Eu dava para uma amiga minha ler as minhas publicações e dizer se fazia sentido para ela. Era uma amiga minha que era totalmente leiga em redes sociais, e eu dizia, lê esse post só para ver se tá tudo certinho, se tu tá entendendo. E eu fiz isso no primeiro mês, depois nunca mais fiz, porque aí eu peguei o ritmo, tá? Outro ponto bem importante, já fiz pesquisa com isso, tá? O Instagram, ele penaliza, digamos assim, quando você edita a postagem com menos de 24 horas de publicação. Por quê? O que acontece? Você publicou, ai, Tainá, eu escrevi errado, editei. Aí o Instagram, ele vai
por exemplo, tem uma pontuação de hashtags que ele vai fazer. Ele vai zerar aquela pontuação de hashtags e daí vai entregar, depois que você editou, ele vai começar a entregar para aquelas hashtags do zero de novo, tá? Como se aquela entrega anterior nunca tivesse existido. Então, ele dá uma penalizaçãozinha assim, tá? Então, tentem evitar editar a publicação com menos de 24 horas de postagem. E como se faz isso? Revisando, tá? E é isso, gente. Eu excedi um pouquinho meu tempinho, mas agora vamos para dúvidas, né? Vou deixar aqui. Opa. Oi, estão aí, que não cansaram de mim. Muito bom, Tainá. Olha, excelente. Assim, nossa, é bastante informação, mas é muita informação que é necessária, assim, no sentido de a gente se organizar, né, e montar uma estratégia, assim. Gente, alguma dúvida, alguma pergunta, aproveitem, tá? Já pega essa consultoria aí da Tainá, né, Tainá? Já aproveitem. Tem uns minutinhos ainda. Isso. Tainá, em nome da equipe, eu vou te agradecer, eu tenho outro compromisso, tem que sair, pois eu quero o endereço para te contratar, tá? Já estou negociando com o chefe aqui, ó, tá? Adoro. Obrigada, tudo de bom. Aproveitem. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Uma dúvida, pessoal? A gente tem alguns minutinhos ainda. Isso. Alguém? Alguma pergunta? Eu vou disponibilizar os slides para vocês, tá? Eu acho que vai ficar mais fácil também. E qualquer coisa, provavelmente vocês vão ter mais dúvidas na hora de aplicar, né? Podem me chamar lá no direct do Instagram, tá, gente? Que eu respondo vocês. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. Tá, Tainá. O Fernando e a Ana, o Fernando ligou o microfone, não sei se ele quer falar, e a Ana ligou a câmera ali. Pode ficar bem à vontade, Tainá. tá? Oi, tudo bem? tudo bem? Bom, eu tenho algumas dúvidas a respeito do uso do Reels e do IGTV. Assim, eu queria saber se vale a pena a gente publicar um conteúdo nessas sessões do Instagram, por mais que eles não sejam muito elaborados, assim, muito trabalhados, ou não vale a pena nesse sentido. Então, o que eu vou te dizer? O IGTV, ele demanda um pouquinho mais de tempo, né? Geralmente, o que eu falo para as pessoas, tá? Não sai de cara fazendo IGTV, porque IGTV, principalmente se você nunca gravou um vídeo, é mais difícil. Então, por exemplo, você vai demorar 5 horas para gravar um vídeo, aí mais uma pessoa vai ter que editar aquele vídeo e vai ter que postar. Então, é muito esforço para quem está começando. O que eu digo? Invista em feed, tá? Quando você está começando, e nas outras ferramentas, que seria o quê? Reels e Stories. O que acontece? Eu vou te dizer para te fazer Reels pelo seguinte, tá? Eu já tinha comentado ali que o Instagram, ele tá entregando muito mais, o Instagram tá penalizando contas que não estão fazendo Reels, então eu acho que vale muito a pena você fazer, tá? O que eu te sugiro para você ter inspiração? Reels é muito fácil de você fazer, depois que você pega o jeito, porque são 15, 30 segundos, tá? Em que você praticamente vai dar algumas dicas rápidas, você não tem tempo para fazer algo muito elaborado. Então, no momento que você pega a prática, em 2 minutos você faz um Reels. Então, são vários conteúdos, uma forma de você aparecer sempre e que vai gastar um tempo mínimo do seu dia, sabe? Então, invista nisso. E o que eu te sugiro, tá? Se você tá sem ideias nesse sentido, vai no TikTok, pega um dia lá e fica viajando no TikTok. Porque o Reels agora, ele tá recém começando, então não tem tanta inspiração lá. Vai no TikTok mesmo, fica lá um dia passeando, estudando, vendo o que as pessoas do seu nicho estão fazendo, vendo como é que elas estão se apresentando, o que elas estão fazendo de diferente, e se inspira, tá? Não é errado se inspirar, tá? Uhum. Eu te dou super essa dica e faz, porque vai valer muito a pena, você vai ver. Tá bem, então, obrigado. Ana? Posso perguntar agora? Pode.
Primeiro, muito obrigada, Tainá. Eu adorei a tua palestra. E durante a tua fala começou a surgir ideias, porque a nossa empresa é a principal fonte de captação de clientes e de parceiros é através do Instagram. E tem algumas ferramentas que eu não conhecia e estão sendo apresentadas agora. E eu gostaria de perguntar para ti, por exemplo, o Instabum. Eu nunca tinha ouvido falar da Instabum. Aí, rolando ali no feed, eu vi o tal do Instabum. Isso é bom, é ruim? Como que funciona? Então, assim, essas ferramentas externas, você tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Porque, assim, o Instagram, muitas vezes, ele não gosta dessas ferramentas, entende? O que que eu sugiro? Faz testes, tá? Geralmente, quando a ferramenta é muito nova, ou ela é muito recente, eu não tenho como te dizer se essa ferramenta vai ser boa ou não, tá? Mas o que que acontece? Que nem eu falei, o Instagram, ele não curte muito ferramentas externas. Sabe aquelas ferramentas de repost? O Instagram não gosta também, tá? Então, o que que eu sugiro? Dá uma pesquisada, dá uma olhada, faz alguns testes e vê. Mas, assim, a coisa que é muito atalho, desconfia. Porque sempre dá ruim no Instagram, tá? Se você vê que for um atalho para alguma por exemplo, aquelas ferramentas de automação de direct, automação de visualização de stories. Nossa, passa longe, tá? Disso, porque realmente a automação, principalmente, tudo que tiver ferramenta de automação, fica com o pé atrás. Porque o Instagram vê a automação da seguinte forma: ele não quer que robôs participem do Instagram, porque ele quer que seja uma experiência genuína. Ou seja, qual é o objetivo do Instagram? É que você entre e fique o máximo de tempo possível lá. Então, tudo que possa atrapalhar a experiência do usuário, ele vai banir. E a automação, ele vê como algo que atrapalha, tá? Então, tudo que tiver automação, você já fica com o pezinho atrás e nem vai. Certo. A gente assinou no mês passado o MLabs. E eu achei que, assim, pela minha experiência, dando certo. O MLabs é muito bom. Mas esse Instabum eu não conhecia. Esse eu não ouvi falar muito, tá? Então, já fica meio assim, com o pezinho atrás. Mas o MLabs, ele é bem bom, tá? Ele é até uma das ferramentas que é indicada para você agendar. Porque ele é uma das ferramentas que não penaliza quando você agenda a publicação, tá? Porque tem algumas que tem uma mini penalização, assim. Pode continuar. Certo, obrigada. Mais alguma? Mais alguém? Eu acho que... Bom, Tainá, então eu acho que é isso, né? Te agradecer mais uma vez, tá? Em nome das incubadoras, pela disponibilidade de estar aqui hoje trocando uma ideia com o pessoal, tá? Foi muito boa, realmente, a tua fala, né? Uma fala bem enriquecida de informações úteis, né? Que é o mais importante, assim, então, vai contribuir bastante, né, para a gente poder, digamos, estar trabalhando aí com o pessoal e, principalmente, trabalhando aqui também na coordenadoria, né, afinal a gente também tem redes sociais, é importante cada vez mais a gente estar antenado, né, o que pode, o que não pode, o que ajuda, o que não ajuda tanto, né, acho que é bem importante esse tipo de informação, então muito obrigada, tá, a gente fica à disposição quando tu precisares, pode nos chamar, tá bom, e fica nosso grato, né, ficamos gratos pela tua presença, disponibilidade, e te desejar uma boa noite para todo mundo, né, todos que estão aqui, então, obrigada pela presença, e a gente encerra, então, com o teu curso, esse ano, praticamente, né, os nossos eventos, tá bom? E foi encerrado com o pessoal está agradecendo ali, tá bom, no chat, a tua fala, tá bom? E tudo de bom. Um grande beijo da equipe do empreendedorismo, das incubadoras, e tudo de bom. Boa noite, pessoal. Beijão, gente. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Obrigada, Tainá.